Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É uma lista de usuários com informações como o seu nome, a cidade e o país. Detalhe que as informações para cidade e país estão em inglês. Isso porque essas informações aqui sobre os usuários, nós estamos colhendo ela em algo que nós chamamos de API. Uma API é um endereço, é um site, onde você pode colher informações que serão utilizadas no seu aplicativo. E é um tipo de técnica muito comum. Essas informações aqui sobre o usuário, sobre os usuários, elas não estarão contidas nos arquivos do projeto. São informações que nós estamos pegando na internet de forma dinâmica. E a parte dinâmica do nosso aplicativo é que nós temos essa barra de pesquisa aqui, em que nós podemos filtrar a lista de usuários através de seu nome. Então, por exemplo, se eu quiser saber se tem um usuário chamado Cláudio, por exemplo, ao invés de eu rolar a lista de usuários, que às vezes pode ter uma quantidade muito grande de usuários, né? Eu posso filtrar ela escrevendo aqui. Portanto, eu vou escrever aqui, ó, Cláudio. E olha que interessante, à medida que eu vou escrevendo cada letra, a lista de usuários vai sendo filtrada para, para o texto que eu escrevi aqui até então. Portanto, se eu escrever a letra C, nós veremos apenas nomes de usuários que possuem a letra C. E em seguida, se eu digitar a letra L, nós veremos apenas os usuários que possuem as letras CL nessa ordem em seu nome. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar, eu tenho aqui o meu editor de códigos e eu tenho uma pasta aberta nele chamada lista de usuários filtrável. Eu vou criar um arquivo chamado index.html. Dentro desse arquivo, eu vou criar uma estrutura básica de página HTML. E aí, aqui dentro, eu vou definir o título da página como sendo lista de usuários filtrável. E aqui dentro do corpo da página, eu vou criar uma div com a classe container. Dentro desse container, eu vou criar um elemento header, que nós utilizamos para criar cabeçalhos. A palavra header em inglês significa cabeçalho. E aí, ele vai ter uma classe igual a cabeçalho. E dentro desse header, eu terei um título nível 4, um cabeçalho nível 4, com a classe título. E esse título vai ter o texto filtro de usuários em tempo real. Em seguida, abaixo desse título, eu terei uma tag small com a classe subtítulo e com o texto pesquise por nome e barra ou localização. Isso porque nós poderemos filtrar por localização também. E por fim, dentro aqui dentro da tag header, nós teremos um último elemento, que vai ser um elemento input. E ele vai ser do tipo text, texto, vai ter o id filtro, e o placeholder, que é o texto substituto para quando você não escreveu nada ainda, será pesquisar. Em seguida, abaixo do header, nós teremos uma lista não ordenada, ou seja, os itens não vai ter uma numeração, né? Com id igual a resultado. E a classe vai ser lista usuários. E dentro nós teremos, inicialmente, quando a página carregar, somente um item na lista, somente um elemento li, com um cabeçalho nível 3 com o texto carregando. Isso porque os itens da lista, que serão os usuários, serão carregados de forma dinâmica. Portanto, eu vou salvar esse arquivo, vou ativar a minha extensão Live Server, clicando em Go Live. E aí, quando eu vou pegar o endereço que foi aberto aqui, né? Vou abrir ele aqui no meu outro navegador. E, portanto, agora nós temos aqui a estrutura básica
do nosso site com os elementos. Eles não têm estilo ainda, mas vamos fazer isso agora. Eu vou criar um arquivo aqui chamado estilo.css. E aí nesse arquivo vamos conectar ele logo com o nosso HTML para a gente não esquecer disso. Portanto, aqui dentro da tag head, eu vou criar um elemento link. A relação é stylesheet. E o atributo href será estilo.css. Eu vou salvar. E aí eu vou salvar. E agora aqui no arquivo estilo.css, primeiramente eu vou importar uma fonte, que é a fonte Roboto. Em seguida eu vou selecionar todos os elementos e vou definir box sizing igual a border box. Para o corpo da página eu vou definir background color igual a F8, F9 e FD, é um tom de cinza. A família de fonte vai ser igual a Roboto, ou utiliza a fonte sans serif definida como padrão. Em seguida, modo de exibição flex, alinhar itens, centro, justificar conteúdo, centro, altura da página, 100% a altura da tela do usuário, transbordamento de conteúdo vai ser escondido, e margem eu quero 0 em todos os lados. Em seguida, para a classe container, eu vou definir sombreamento na caixa do elemento igual a 3 pixels de deslocamento para a direita, 3 pixels de deslocamento para baixo, 10 pixels de espalhamento, e a cor vai ser a cor preta com uma opacidade igual a 0.2, vai fazer com que a sombra seja bem transparente. Eu vou salvar e agora nós vemos o sombreamento de caixa ali no elemento com a classe container. Eu vou definir curvatura da borda igual a 5 pixels, border radius. Portanto, agora nós temos uma curvatura aqui na borda. Em seguida, eu vou definir overflow igual a hidden. E o width, que é a largura, eu quero que seja 300 pixels. Portanto, agora nós vemos aqui o elemento com a sua largura limitada a 300 pixels, né? Em seguida, eu quero... Para a classe título, eu quero margem igual a 0 em todos os lados. Para a classe subtítulo, eu quero modo de exibição igual a bloco em linha. Margem, eu quero 5 pixels na parte de 5 pixels em cima, 0 pixels horizontalmente, ou seja, na esquerda e na direita, e 20 pixels na parte de baixo. E opacidade igual a 0.8, ele vai ficar um pouquinho só transparente. Em seguida, para a classe cabeçalho, eu quero cor de fundo igual a... vai ser um azul claro. Cor do texto eu quero que seja branco, vou utilizar aqui o código para a cor branca. E padding eu quero que seja 30 pixels verticalmente e 20 pixels horizontalmente. Em seguida, para o elemento cabeçalho, ou melhor, para o elemento input que estiver dentro de um elemento que tem a classe cabeçalho, eu quero background color, cor de fundo, igual a... vai ser a cor preta, portanto 000, e opacidade igual a 0.3, vai ser um pouco transparente. Borda eu quero 0. Curvatura da borda eu quero 50 pixels. Cor do texto eu quero que seja branco. Tamanho da fonte eu quero que seja 14 pixels. E... espera aí. Deixa eu salvar. Tá. Padding eu quero que seja 10 pixels verticalmente ou 15 pixels horizontalmente. E por fim,
Largura, eu quero que seja 100%. 100% a largura disponível dentro do seu elemento pai. Então, no caso, o input, ele tem mais largura aqui disponível, né? Que no caso vai daqui, né? Até aqui assim. E aí, no caso, ele vai preencher isso aqui. Se a gente definir o width igual a 100%, largura igual a 100%. Eu vou salvar. E, portanto, nós vemos exatamente isso acontecendo. Em seguida, para o input que está dentro de um elemento com a classe cabeçalho, quando esse input estiver em modo focus, eu quero outline igual a none. Porque do jeito que nós temos agora, se eu clicar aqui no input, vê que ele fica com uma borda extra aqui, né? Que é característica de quando um elemento input está em modo focus, que é quando a gente clica nele e ele está em foco. A gente pode digitar coisa aqui dentro dele. Se a gente quiser remover essa borda extra, a gente define outline igual a none. Eu vou salvar. E agora, se eu clicar, eu consigo escrever, mas não tem aquela borda extra aqui. Em seguida, e aí essa classe aqui, lista usuários, é essa classe aqui, ó, dentro da tag UL. Para ela, eu vou definir background color, cor de fundo, igual a branco. List style type vai ser igual a none. Isso vai fazer com que os itens da lista percam esse pontinho aqui, indicando um item individual. Margem eu quero 0 em todos os lados. Padding eu quero 0 em todos os lados. Então a lista ela vai perder esse padding aqui do lado esquerdo característico, que já é padrão. A altura máxima, max height, vai ser igual a 400 pixels. E overflow y, que é transbordamento, overflow, no eixo y, ou seja, verticalmente. Quando tiver transbordamento no eixo y, verticalmente, né? E no caso aqui, é porque nós estamos definindo a altura máxima igual a 400 pixels. Então, à medida que essa lista de usuários for recebendo itens, vai chegar um momento que a quantidade de itens somando a altura, né, vai exceder a altura de 400 pixels. Então a gente vai definir aqui o transbordamento no eixo Y, que é o eixo vertical, que é a altura, né? A gente vai definir como auto, para automático, porque nós queremos que seja acrescentado uma barra de rolamento automaticamente depois que os itens filhos da lista de usuários excederem a altura máxima de 400 pixels. Em seguida, para a tag imagem dentro do elemento lista usuários, eu quero modo de exibição, ou melhor, perdão, é para a tag li. Eu quero modo de exibição igual a flex e padding igual a 20 pixels. Lista usuários, falta um A aqui. Em seguida, para a tag img dentro da lista usuários, eu quero border radius igual a 50%, object fit cover, altura height igual a 50 pixels e largura width igual a 50 pixels. Esse object fit cover e junto com a definição da altura e da largura da imagem vai fazer com que ela não fique distorcida dentro do elemento que ela está. Em seguida, para a classe InfoUsuário, que estiver dentro da classe lista usuários, nós queremos margem left, margem do lado esquerdo, igual a 10 pixels. Para a tag H4, que estiver dentro da classe InfoUsuário,
que por sua vez estiver dentro da classe lista usuários, eu quero margem igual a 0 na parte de cima, 0 horizontalmente e 10 na parte de baixo. Em seguida, para o elemento P, que estiver dentro da classe InfoUsuários e que estiver dentro da classe ListaUsuários, nós queremos tamanho de fonte, font size, igual a 12 pixels. Agora, pare por um momento e analise esta regra de seleção aqui e tente descobrir o que ela está selecionando. Saiba que a tradução da frase last of type significa último do tipo. Então pause por um momento, sabendo que last of type significa último do tipo e que not significa não. Tente adivinhar o que isso aqui está selecionando. Bem, eu espero que você tenha pausado o vídeo e analisado um pouco, mas efetivamente o que esta seleção aqui está selecionando é todos os elementos LI que não são o último do seu tipo. Ou seja, essa regra de seleção aqui vai ser aplicada para todos os itens LI, exceto o último. E aí a regra de estilização que nós queremos é a seguinte: nós queremos borda na parte de baixo, ou seja, border bottom, igual a 1 pixel sólida e a cor vai ser esse cinza aqui. Ou seja, todos os elementos LI vai ter uma borda na parte de baixo que efetivamente vai servir como separador, né? Uma indicação visual de separação entre os itens, exceto no último item, porque o último item não tem item nenhum abaixo dele, então não faz sentido ter uma borda ali, né? um divisor para indicar uma separação entre os elementos. E por fim, para o elemento LI que possuir a classe oculto, eu quero definir modo de exibição igual a nenhum. Display none. Ou seja, os elementos LI que tiverem a classe oculto, que serão adicionadas quando a gente fizer alguma pesquisa aqui para filtrar a lista de usuários, nós vamos definir esses itens ocultos com modo de exibição igual a none. Eu vou salvar esse arquivo e aí vamos escrever a nossa lógica em JavaScript, que vai não só implementar a funcionalidade de pesquisa, né, de filtragem, mas também vai preencher aqui a nossa lista de usuários de forma dinâmica. Vamos fazer isso então. Eu vou criar um novo arquivo aqui, chamado script.js, e aí, dentro desse arquivo, nós vamos fazer o seguinte. Primeiramente, nós temos que selecionar o elemento resultado, né, que no caso é esse elemento aqui, ó, o elemento com ID resultado, que é o elemento que representa a lista de usuários. Nós temos que selecionar esse elemento porque nós vamos adicionar os usuários a ele, né? Portanto, nós precisamos selecionar isso. Nós precisamos selecionar também o input, né, o campo aqui de filtragem. Portanto, vamos fazer isso. Aqui no arquivo JavaScript, eu vou, utilizando o método getElementById, eu vou selecionar o elemento com o ID resultado e vou atribuir a uma constante chamada resultado. Em seguida, utilizando novamente o método getElementById, eu vou selecionar o elemento com o ID filtro e vou atribuir a uma constante chamada filtro. E aí, a gente vai definir também uma constante chamada itensLista, que vai ser igual a inicialmente um vetor vazio,
mas que depois nós vamos preencher com a lista de usuários de forma dinâmica, né? E aí agora nós vamos fazer o seguinte. Nós selecionamos os elementos, né? Nós definimos aqui uma constante também, que é um vetor que vai armazenar, é um vetor que vai conter os dados dos usuários, né? A lista de usuários. Vamos criar uma função chamada obter dados. Essa função, ela vai colher na internet os dados sobre os usuários. E aí, o site que nós vamos utilizar vai ser esse site aqui, ó. Vai ser esse site aqui, randomuser.me/api. É esse site aqui que nós vamos utilizar para colher os nossos dados. Só que aí nós precisamos especificar aqui, depois do nome do site, alguns parâmetros de consulta para a gente consultar, para a gente definir o número de resultados que nós queremos, o número de itens, o número de usuários que nós queremos. E aí, para fazer isso, para especificar um parâmetro de consulta, eu vou escrever o seguinte, eu vou escrever ponto de interrogação, results, results significa resultados, igual a 50. E aí, nós estamos passando esse parâmetro de consulta para essa API. API é um site onde você pode colher informações para utilizar no seu site. E, portanto, nós estamos definindo que nós queremos no máximo 50. Né? Nós queremos 50 itens no resultado. Eu vou apertar Enter. E aí, nós vemos aqui agora o retorno do site. Não está bem formatado aqui, né? Mas aqui nós temos informações sobre vários usuários. Nós podemos ver aqui, por exemplo, que esse primeiro aqui, ó, aqui no caso, essa API, ela retorna um objeto. Ela retorna um objeto com a propriedade results, resultados, que é um vetor, por isso que nós vemos o colchetes aqui. E aí tem vários itens aqui. Eu vou clicar aqui em estilos de formatação, porque eu acho que vai formatar de forma que fique mais fácil da gente ver. Isso, perfeito. Portanto, esse site aqui, quando a gente especifica o parâmetro de consulta results igual a 50, a gente quer 50 itens, né? 50 pessoas. E aí nós temos aqui, e aí o site, né? Essa API, ela retorna um objeto com a propriedade results, e aí essa propriedade é um vetor com vários usuários, né? Cada usuário é um objeto que possui várias propriedades por sua vez. Nós temos, por exemplo, aqui, ó, a propriedade gender, que significa gênero, e o seu valor é female, ou seja, é mulher, né? É feminino. E aí nós temos aqui, ó, name, que é o nome, e aí para o nome por sua vez também é um objeto. Nós temos aqui a propriedade título, que é Miss, que significa senhora. Nós temos aqui a propriedade first, que representa o primeiro nome. Last, que significa último nome, né? E aí depois nós temos um outro objeto aqui, que representa a localização da pessoa, location. E aí nós temos informações sobre a rua. Aí a rua, por sua vez, é um objeto que possui as propriedades name, que significa nome, e number, que significa número. Então nós temos várias propriedades aqui representando informações da pessoa, né? E se eu abaixar aqui mais um pouco, se eu rolar a tela um pouco mais abaixo, nós vemos outras pessoas. Deixa eu digitar aqui dentro, deixa eu clicar aqui, eu vou clicar no site, vou digitar Ctrl F para abrir a barra de pesquisa. E aí eu vou digitar aqui, ó, BRAZ. E, portanto, dessa forma nós conseguimos encontrar se tem alguém do Brasil aqui, né? Deixa eu... Aqui, ó. Por exemplo, esse objeto aqui, ele representa uma pessoa que é do gender male, masculino. O nome da pessoa tem o título Mr., que significa senhor. O primeiro nome, first, é Alano. O último nome, last, é Vieira.
E aí, a localização dessa pessoa é... Aí nós temos informações sobre a localização. Tem rua, tem cidade, tem estado, tem país, tem código postal, tem coordenadas, tem área, área área de horário, né? Área fuso horário, time zone é fuso horário. Nós temos e-mail, nós temos aqui informações de login, se você quiser criar um aplicativo e aí quiser preencher com alguns usuários fakes, você tem até aqui mesmo informações sobre o login da pessoa, né? E portanto, telefone, CPF, então nós temos várias imagens, né? Nós temos imagem também, que é picture, deixa eu pegar essa aqui e visitar aqui. Portanto, nós temos aí vários objetos representando pessoas. Portanto, é isso que nós vamos utilizar. E aí aqui, para colher essas informações aqui no JavaScript, eu vou escrever o seguinte, ó, através do comando fetch, através da função fetch, eu vou especificar aqui dentro dos parênteses, como argumento, precisa estar dentro de aspas, porque é uma string, eu vou especificar, eu vou especificar aquele endereço, juntamente com o parâmetro de consulta, especificando que o número de resultados que nós queremos é 50, né? E aí, eu vou atribuir esse resultado a uma constante chamada respostas. Depois disso, eu vou imprimir no console, só para garantir que nós fizemos da forma correta, o valor de respostas. Resposta. É a resposta do servidor, né? A resposta, faltou um H aqui. É a resposta da consulta aqui na API. Só que nós definimos essa função, só que nós ainda não chamamos ela. Portanto, logo abaixo, depois da definição, vamos chamar a função. Eu vou salvar esse arquivo. Se eu abrir aqui o console, nós não veremos nada no console, porque nós ainda não conectamos o arquivo script com o nosso arquivo HTML. Portanto, vamos fazer isso. Aqui no arquivo HTML, antes de fechar a tag body, nós vamos especificar que o arquivo que nós queremos conectar se chama script.js. Eu vou salvar esse arquivo e aí agora, quando nós olharmos aqui, nós veremos que o resultado que foi retornado para a gente, a resposta que foi retornada para a gente, foi uma promessa, promise, com o status pending, pendente. Basicamente, o que isso aqui significa é que o nosso código iniciou o processo de colher essas informações, só que por conta de alguns detalhes aqui de como o JavaScript funciona, quando ele tenta colher informações com o método fetch, com a função fetch, essa consulta ela nunca é finalizada do jeito que nós estamos definindo aqui. Para a gente poder colher essas informações aqui nesse endereço, né, e poder utilizá-las, nós precisamos definir essa função aqui como sendo uma função assíncrona. Para fazer isso, eu vou escrever aqui na frente da função async. É assim que nós definimos uma função como sendo assíncrona. E aqui na frente do método fetch, eu vou escrever await, que é o segundo comando que nós precisamos para que esse código funcione da forma como nós queremos. Nós estamos utilizando uma função assíncrona. E o comando aqui, await em inglês significa esperar. E a lógica aqui é a seguinte: colher essas informações nesse site aqui, ela requer algum tempo, não é algo instantâneo. Sempre quando você vai colher informações na internet, sempre quando você vai visitar um site, isso é uma operação que requer algum tempo, né, para que os dados sejam transmitidos. E no caso aqui, para a gente poder
E nesse caso aqui, quando nós utilizamos o comando await, nós estamos aguardando, nós estamos esperando a conclusão da consulta desses dados para que eles possam depois ser armazenados na constante resposta. Sem definir o comando await e sem definir a função como sendo assíncrona, a consulta ela nunca conclui. Eu vou salvar esse arquivo e agora nós podemos ver que aqui no console foi impresso o valor de resposta, que, se a gente expandir aqui, é um objeto que possui, por exemplo, várias propriedades, né? Tem a propriedade body, tem a propriedade ok, que está igual a verdadeiro, ou seja, a consulta ela foi concluída com sucesso. Nós temos a propriedade URL, que representa o endereço na internet onde essa consulta foi feita. E essa resposta, esse objeto, ele possui um método chamado JSON, que nos permite acessar os dados que foram retornados de fato. E esses dados, eles estão em formato JSON. E o método também se chama JSON. Eu vou salvar esse arquivo. E agora, quando a gente vem aqui, a gente vê que esse método JSON, ele também é uma promessa. Uma promessa é um tipo de função que vai ser executada de forma assíncrona. E aí, para a gente colher essas informações que é retornada pelo método JSON, nós precisamos definir o comando await para aguardar a conclusão da execução desse método e aí poder imprimir os resultados, imprimir os dados. Eu vou salvar esse arquivo e agora nós podemos ver aqui os resultados da consulta. São vários objetos, vão de 0, primeiro índice, até 49, né? Total de 50 itens, 50 resultados. E nós vemos que resposta.json retornou um objeto com a propriedade info, que possui como propriedades o número de resultados. Possui também aqui a propriedade page, que representa a página da lista completa de dados, né? E nós temos também aqui a propriedade results, que retorna os resultados de fato. E aí nós temos aqui, por exemplo, para o primeiro resultado, nós temos aquelas informações que eu especifiquei mais cedo, né? Localização, location, nós temos e-mail, nós temos gênero, nós temos nome e muitas outras informações. E aí, ao invés de simplesmente imprimir esse objeto aqui no console, eu quero extrair somente essa propriedade aqui, results. A propriedade info, que é a informação, não me é muito útil. Eu quero apenas a propriedade results. E aí, para fazer isso, ao invés de imprimir no console, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso atribuir isso aqui a uma constante. E aí, aqui nessa constante, eu posso desestruturar de fora do objeto, eu posso extrair do objeto a propriedade results. E aí nós teremos apenas esses valores aqui, que é um vetor, né? Um array. Info vai ser descartada. Nós não estamos extraindo aqui a propriedade info. Estamos extraindo apenas a propriedade results. E aí, eu posso imprimir aqui, ó, console.log results, são os resultados. E aí nós temos aqui os resultados, né, com as informações dos usuários. Eu acredito que eu posso fazer aqui o seguinte, eu posso renomear essa propriedade results escrevendo as resultados. Não, 2 pontos, resultados. Dessa maneira aqui, nós estamos renomeando essa propriedade results como resultados. Deixa eu copiar esse aqui, vou colar aqui. E aí, se eu salvar,
nós vemos ainda a lista de usuários aqui. E agora, ao invés de utilizar o nome results, que é o nome original da propriedade, nós estamos criando um nome alternativo para ela, para ficar mais fácil para a gente entender, já que nós falamos português, né? Portanto, agora nós temos aqui, na constante resultados, a lista com os dados dos usuários, que vai de 0 até 49, né? Os índices. E aí, o que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou selecionar a constante resultado, que é o elemento que nós selecionamos lá na linha 1. Vou definir o HTML interno como sendo uma string vazia, e aí se eu salvar esse carregando aqui, vai ser descartado. Vamos fazer isso. Vou apertar aqui, ó, Alt Z ou Comando Z para dobrar a linha aqui e ficar mais fácil de visualizar. Vou salvar. E aí agora, depois que a função obter resultados é executada, você vê que o carregando aqui, ele sumiu, né? E por conta do fato que a função ela é assíncrona, e ela demora um pouquinho aqui para colher as informações, por isso que nós estamos esperando aqui explicitamente com o comando await, a gente vê o texto aqui carregando, que é o que é exibido quando a página ela é acessada, mas depois de um tempo, nós estamos definindo o HTML interno do elemento resultado como sendo uma string vazia, e aí fazendo isso, esse elemento aqui ele é descartado. Eu vou salvar esse arquivo, ou melhor, eu vou recarregar a página para a gente poder ver isso de novo. Vou recarregar, nós vemos aqui o carregando, e aí depois de um tempo, ele é descartado. Exatamente. Portanto, depois de remover tudo de dentro do elemento resultado, eu vou selecionar a constante resultados, que é o vetor com a lista de usuários. E aí, como é um vetor, eu tenho acesso ao método forEach, que vai executar a seguinte função para cada um dos itens. A função ela vai receber por padrão aqui dentro dos parênteses um argumento que representa cada um dos itens individuais. Como esses resultados são os usuários, né? Eu vou chamar esse argumento de usuário. E aí aqui dentro da função eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, através do método createElement, eu vou criar um elemento que vai ser o elemento li. E aí eu vou atribuir isso a uma constante chamada li, ou então item. Em seguida, eu vou selecionar itens lista, a constante itens lista que está aqui em cima. Ó. Inicialmente é um vetor vazio. E através do método push, eu vou adicionar ao fim da lista esse item. Em seguida, eu vou acessar o item. E através da propriedade innerHTML, eu vou definir o HTML do item de forma dinâmica. Eu vou definir como sendo um template de string. E aí, eu vou querer, dentro do item, né? Eu vou querer um elemento img para criar uma imagem. Ele vai ter o atributo src igual a, e aí eu vou encaixar aqui de forma dinâmica, usuário.picture. Repara aqui, ó, os objetos que representam os usuários, eles possuem um atributo, vamos ver, deixa eu dar um zoom aqui. Os objetos que representam os usuários, eles possuem um atributo chamado picture, que é esse atributo aqui, ó. Esse atributo, por sua vez, é um objeto que possui 3 propriedades. A propriedade large, que é o endereço da imagem em tamanho grande, em tamanho largo. Possui a propriedade medium, que é o endereço da imagem em tamanho médio. E possui a propriedade thumbnail, que é a versão da imagem em tamanho pequenininho. E aí,
Eu vou selecionar aqui a propriedade large, porque eu quero a versão larga, a versão grande da imagem. Eu vou salvar esse arquivo. Deixa eu fechar aqui o console. Vou salvar esse arquivo. E aí, quando eu salvar, se eu escrever aqui tudo da forma correta, nós veremos vários itens aqui da lista com as imagens dos usuários. Deixa eu salvar. E aí... Ué, não aparece? Tá. Falta o seguinte. Depois de... aqui na linha 15, nós estamos adicionando o item ao vetor itens lista. Mas depois de definir o HTML interno do item, nós precisamos adicionar esse item ao elemento resultado, que é a lista não ordenada, né? Portanto, depois de definir o HTML interno do item, eu vou selecionar o elemento resultado. Através do método appendChild, eu vou adicionar o elemento item como sendo um elemento filho da lista não ordenada. Eu vou salvar esse arquivo. E aí, portanto, agora nós vemos vários itens aqui na lista, cada um deles com uma foto diferente. E repare que eles têm aqui aquela borda, né, na parte de baixo, separando, né, definindo aqui uma divisão entre os itens. E o último ele não tem aqui, né, porque é o último. Exatamente como nós definimos aqui nessa regra de seleção, regra de estilo. Perfeito. Além da imagem, nós vamos ter uma div. Essa div, ela vai ter a classe info usuário. Dentro dessa div, nós teremos um cabeçalho nível 4. Encaixando de forma dinâmica dentro do cabeçalho, né? Eu vou selecionar o objeto usuário, vou selecionar a propriedade name, que representa o nome do usuário. E essa propriedade, por sua vez, é um objeto que possui a propriedade first, que representa o primeiro nome do usuário. Eu vou salvar e nós vemos agora os usuários com o seu primeiro nome ali. Além do primeiro nome, eu vou encaixar também de forma dinâmica o último nome do usuário, que nós podemos acessar através da propriedade last, o sobrenome, né? Last em inglês significa último, first significa primeiro. Eu vou salvar e agora nós vemos esses usuários com essas informações sendo exibidas, né? A imagem e o nome. E aí, além do nome, aqui embaixo do cabeçalho, mas ainda dentro da div, eu vou especificar uma tag P para criar um parágrafo. E aí eu vou encaixar aqui de forma dinâmica dentro do parágrafo a propriedade city, cidade, do objeto location, localização, do objeto usuário. Vou salvar. E agora nós vemos ali as cidades, né? Nós temos, por exemplo, aqui, ó, Sydney, uma cidade da Austrália. Nós temos mais o que aqui? Vamos procurar cidades conhecidas aqui. Nós temos Confradia de Suchitlan, é uma cidade no México. Nós temos aqui, ó, Nanterre, que é uma cidade na França. Nós temos mais o que? Bristol, que é uma cidade no Reino Unido. Então temos várias cidades aqui, né? Algumas cidades até mesmo em árabe. E aí, além da cidade, eu vou encaixar aqui, vou digitar uma vírgula para separar, né? E aí eu vou encaixar de forma dinâmica o país, country. Country em inglês significa país. E aí, se eu salvar, nós vemos aqui agora não só o nome da cidade, mas também o seu país correspondente. No caso, Dubno é uma cidade da Ucrânia, né? Coffs Harbour é uma cidade da Austrália. Nós temos aqui a Turkey, que é a Turquia, Ireland, que é a Irlanda.
Então, várias cidades bem bacanas aqui. Portanto, essa é a lógica para a obtenção dos dados e exibição na lista, né? Portanto, a funcionalidade de colher os dados e exibir na lista é esta aqui. Ela está bem definida, né? Sempre quando a gente recarrega a página. Usuários diferentes são exibidos. E agora, o que falta a gente fazer é definir a função de filtrar os dados. Porque se eu escrever aqui, nós não temos ainda a funcionalidade de filtrar. Portanto, vamos fazer isso. E aí, para fazer isso, eu vou selecionar aqui na linha 31 o filtro, vou adicionar um detector de eventos. O evento que eu quero detectar é o evento input, que é o evento que é disparado quando o usuário digita coisa aqui dentro do input. E aí, a função que vai ser executada quando esse evento for detectado, ela vai chamar filtrar dados. A função, ela recebe automaticamente o evento. E aí eu vou passar esse evento, que é o evento input. Vou passar aqui para a função filtrar dados. Mas aí eu não vou passar o evento inteiro. Eu quero selecionar a propriedade target, que representa o elemento que dispara o evento. A palavra target em inglês significa alvo. Então é o alvo do evento. E esse elemento, que é o alvo do evento, que é o input, né? Ele possui uma propriedade chamada value, que é o valor do input aqui, que é o que está escrito aqui. E aí, essa função filtrar dados, ela ainda não existe. Vou criar ela agora. Portanto, eu vou escrever aqui, ó, function filtrar dados. Essa função filtrar dados, ela vai receber um argumento aqui, que é o argumento que nós estamos passando aqui, né? E aí, aqui na definição da função, eu vou chamar esse argumento de termo busca. É o termo de busca, né? O termo de pesquisa. Ou posso chamar de termo de pesquisa. Termo pesquisa. Termo de pesquisa, melhor. Ou então texto. Posso chamar de texto também, se eu quiser. É o texto que é escrito aqui, né? E aí, só para garantir que está funcionando, eu vou simplesmente imprimir no console esse argumento texto. Eu vou abrir aqui as ferramentas do desenvolvedor. Vou abrir aqui no console. E aí agora, se eu vir aqui em cima, deixa eu expandir aqui, deixa eu posicionar no lado direito. E aí, se eu digitar aqui A, nós vemos A aqui impresso. Se eu digitar B, nós vemos B impresso. Se eu digitar C, nós vemos o texto que nós estamos digitando aqui, sendo impresso no terminal. Portanto, agora, o que nós queremos fazer é o seguinte. Ao invés de simplesmente imprimir o texto no console, nós queremos percorrer a lista de usuários aqui. E aí, para cada um desses itens aqui, para cada um desses usuários, eu quero checar o elemento que representa o usuário, o componente que representa o usuário. Ele possui no seu texto, e aí vai ser tanto o nome quanto a localização, né? Vai valer para os dois. Ele possui no texto do elemento, né? O que o usuário digitou aqui, se possuir, a gente vai remover, ou melhor, se não possuir, a gente vai adicionar a classe oculto, que é a classe que nós definimos aqui no CSS, né? Para definir modo de exibição igual a nenhum, para esconder, né? Então, se o usuário não possui esse texto aqui, a gente vai adicionar a classe oculto. Se ele possuir, nós vamos remover a classe oculto. Portanto, vamos fazer isso. Aqui dentro da função filtrar dados, eu vou selecionar a constante itens lista. Através do método forEach, eu vou executar uma função para cada um dos elementos.
Cada um dos elementos vai ser cada um dos itens, né, vai ser recebido aqui como argumento da função. Eu vou chamar o argumento de item. E aí, aqui dentro do corpo da função, eu vou testar o seguinte. Se if item.innerText, texto interno. E aí, para garantir que a pesquisa vai funcionar tanto para letras minúsculas quanto para letras maiúsculas, eu vou utilizar o método toLowerCase para converter todas as letras do texto interno do elemento para minúsculo. E aí, eu vou prosseguir chamando o método includes para testar se o texto ele inclui o seguinte. E aí aqui dentro dos parênteses eu vou passar o texto que foi recebido como argumento da função, chamando no texto a função toLowerCase para converter não apenas o conteúdo dos itens para minúsculo, mas também o texto para minúsculo. Então ambos vai ficar minúsculo. O termo de pesquisa, né, o texto aqui de pesquisa vai ficar em minúsculo, assim como as informações do usuário. Vai ficar tudo minúsculo para normalizar, por assim dizer, a pesquisa, né? E aí, se for esse o caso, se conter, eu vou acessar o item, vou acessar a lista de classes e vou remover, através do método remove, a classe oculto. Se não, se o item não possui o texto de busca, né? Eu vou acessar o item, vou acessar a propriedade classList e através do método add, eu vou adicionar a classe oculto. Eu vou salvar o arquivo, vou cruzar os dedos, porque eu acredito que é isso para o nosso código, né? Um código bem sucinto. E vou fechar aqui as ferramentas do desenvolvedor. E vou pesquisar aqui. Ó. Vamos ver se vai ter alguém aqui do Brasil. B-R-A-Z. Olha, então nós temos essas 3 pessoas aqui no Brasil. O Arcílio Barbosa, a Verônica Porto e a Zulma Nascimento. Portanto, nós conseguimos pesquisar aqui não só pela localização, mas também pelo nome. Né? Se eu pesquisar aqui, por exemplo, Maria. Mary tem. Maria não tem. Mary tem. Portanto, nós conseguimos pesquisar não apenas pelo nome do usuário, mas também pela localização, porque nós estamos checando aqui no texto interno do item, que engloba não só o nome, mas como também a localização. Portanto, é esse o nosso projeto. É um projeto de lista de usuários filtrados, é bem bacana, é um tipo de funcionalidade que é muito comum em muitos sites e que agora você também sabe como implementar. É isso. Eu vejo vocês no próximo tutorial.